Olá a todos, meu nome é Marcelo Maluf, eu sou professor de literatura e redação aqui da Oficina do Estudante e hoje a gente vai conversar um pouco sobre projeto de texto. Mas antes disso, roda a vinheta. Pessoal, é o seguinte, hoje eu vou falar com vocês sobre redação, né? E redação é uma disciplina que ela tem como uma complicação, vamos dizer assim, que todo mundo acha que sabe alguma coisa sobre texto. Vocês já devem ter visto os youtubers de redação, gente em rede social falando sobre redação, sobre projeto de texto, sobre textos prontos, sobre algumas saídas que você pode ter nesses textos que vocês produzem. Eu, particularmente, sou contra esse tipo de maneira de estudar a redação, porque a redação ela é muito única, né? Cada aluno consegue desenvolver o seu próprio projeto de texto, o seu próprio estilo de escrita. E para isso se desenvolver de uma forma tranquila e de uma forma autoral, como a gente chama em área de linguagem, é interessante que você construa o seu próprio projeto de texto. Não um projeto de texto mega específico seu. Eu trouxe um exemplo do que seria um projeto de texto, que meus alunos já conhecem e vão se identificar, isso para eles aqui é um pouco besteira, mas a ideia é, quanto mais simples o seu projeto de texto for num primeiro momento, melhor para você. Eu sei que projeto de texto é uma coisa que aluno normalmente tem certa dificuldade em fazer, em pensar sobre. Eu também, quando estava no ensino médio, não fazia projeto de texto porque eu não sabia como fazer isso, nunca tinha ido estudar a fundo como montar. Eu tenho um projeto de texto genérico que eu acho que acaba servindo para todo mundo, mas isso é só o passo inicial, né? A ideia é que você organize as suas ideias em parágrafos no seu texto e ao longo do tempo você vai incrementando esse projeto de texto com aquilo que você mais deseja, com aquilo que te agrada, com o jeito que você melhor desenvolve as suas ideias aqui. Então a ideia é que você pare de assistir vídeos que criam projetos de texto pronto, que criam textos prontos para vocês e vocês ganhem autonomia e liberdade em relação ao que vocês estão escrevendo, porque é justamente esse tipo de situação que faz com que você passe nos melhores vestibulares, né? Se milhões de pessoas que assistem aqueles vídeos passassem de fato nos vestibulares, a gente teria, né, e as universidades estariam inundadas de gente, a gente sabe que não é isso que acontece. Então, é o seguinte, eu acho que quando você vai dividir um texto, pensando num projeto de texto de uma dissertação de 4 parágrafos, é sempre interessante você dividir esse texto em 4 blocos, né? O que seriam esses blocos? Os parágrafos. Toda vez que você for pensar nos parágrafos, deixa separado introdução num canto, conclusão no outro e, né, dê um zoom aqui nesse segundo e terceiro parágrafo. Por que isso? Porque a introdução de um texto você já está acostumado a fazer. Você sabe que para começar um texto você precisa apresentar o tema, né? Então você lê a frase tema de uma coletânea, você pega as ideias que você teve lendo aquela frase tema e você pensa, bom, como é que eu consigo apresentar esse tema para quem está lendo, né? Você pega um tema do Enem, por exemplo, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. O que eu tenho na minha cabeça, o que apareceu naquela coletânea que eu conseguiria apresentar essa situação? Isso vocês sabem fazer, isso é relativamente tranquilo. Depois da apresentação do tema, num texto, num padrão mais clássico assim, logo em seguida viria a tese, né? O último período ali da sua introdução, que revela para o seu leitor aquilo que o texto vai defender. Lembra, a tese ela tem uma opinião acerca daquele tema. Só que você está escrevendo uma dissertação, portanto, essa opinião deve estar no texto em terceira pessoa, pelo amor de Deus. Feito isso, que é algo que vocês costumam fazer relativamente bem, vem os parágrafos que a gente chama de parágrafos de desenvolvimento. O que são parágrafos de desenvolvimento? São os parágrafos em que vocês vão desenvolver ideias, vão desenvolver argumentos para tentar provar um ponto de vista. Eu gosto de trabalhar com os alunos, principalmente em começo de ano, quando a gente tem uma turma muito grande com diversos graus, né, de qualidade de escrita, eu gosto de trabalhar com a ideia de tópico frasal, né, que seria aquela frase inicial do parágrafo em que você indica para o seu leitor, para o seu corretor de texto, aquilo que você vai discutir no parágrafo através de alguma palavra-chave. Então você vai discutir sobre, por exemplo, violência contra a mulher no Brasil e você quer chamar a atenção no seu segundo parágrafo para, por exemplo, um número baixo que há de delegacia para a mulher no Brasil, né? Estou usando um exemplo que estava na coletânea do Enem. Então você monta um tópico frasal chamando a atenção para essa ideia da falta de delegacias para a mulher, uma frase curta ali de mais ou menos uma linha, e logo em seguida você vai trazer os argumentos que provem por que, por exemplo, há pouca delegacia para a mulher no Brasil.
e termina o parágrafo. Você vai discutir a questão da delegacia para mulheres ou ausência de delegacia para mulheres no Brasil nesse parágrafo, começo, meio e fim. Ah, professor, eu posso discutir, continuar a discussão no parágrafo de baixo? Não faça isso. Numa dissertação, todo parágrafo precisa ter uma argumentação fechada ali dentro. É claro que você pode desenvolver uma ideia a partir dessa, mas aí você vai montar um outro tópico frasal que se articule com aquilo que você discutiu no segundo parágrafo. Pensando nesse projeto de um texto sobre persistência da violência contra a mulher, você pode, num terceiro parágrafo, discutir, por exemplo, quais as implicações sociais dentro de um país em que há persistência desse tipo de violência. E aí você monta um tópico evidenciando que há problemas, né, que precisam ser resolvidos e argumenta para mostrar quais são esses problemas, o que ocorre numa sociedade em que há persistência desse tipo de violência. Fechou o parágrafo. Acabou. Você tem 2 parágrafos com discussões diferentes que estão articuladas e você conseguiu ver a relação entre elas. Tirando isso, você conclui o texto, faz uma espécie de retomada da tese e depois o fechamento do texto do modo como você preferir. Lembre-se, proposta de intervenção, o único vestibular que cobra, né, de forma obrigatória, é o Enem. Né? Então, se precisa de uma proposta de intervenção, você retoma a sua tese no primeiro período e depois você apresenta a proposta. Caso não haja necessidade de proposta de intervenção, você pode, né, e aí seria uma outra aula, trazer, né, outros elementos ali para o fechamento do seu texto. Tudo bem? Por que eu acho que isso é uma forma melhor de se organizar um texto? Porque você visualiza o que você está escrevendo. No caso do Enem, por exemplo, que você precisa ter uma proposta de intervenção que se articule com aquilo que você discutiu, você já puxa uma seta, sabe? Né, de brainstorm, de puxar coisa. Você pensa, bom, vou discutir a ausência de delegacia para a mulher no segundo parágrafo. Será que eu consigo dar uma proposta de intervenção para isso? Tem muito aluno que tem dificuldade em montar proposta porque não consegue pensar em propostas. Só que talvez essa pessoa não consiga pensar em proposta de intervenção porque ela nem pensou naquilo que ela vai discutir como causa do problema num segundo parágrafo, por exemplo. Então o projeto de texto deixa para você mesmo, estudante, nítido aquilo que você vai discutir no seu texto e se faz sentido as relações que você estabeleceu. Tá bom? Espero que tenham gostado, uma dica rápida, básica sobre texto. Se você gostou, compartilhe e curta esse vídeo que a gente virou blogueiro agora. É isso. Um beijo para todos vocês e bons estudos.